Jesus, ele é o nosso Salvador. Ele nos salva do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 23 está escrito: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele nos salva do pecado, perdoando-o. No livro de João, na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 em diante está escrito. Antes o título está escrito: A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se o homem não for perdoado, ele vai ter que pagar pelo pecado. E olha só o preço. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. O homem, se ele não for perdoado, ele vai ter que pagar com a sua própria vida. Ou seja, ele será condenado, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação eterna. No livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21 até o 23, está escrito. Antes o título está escrito: Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vou repetir o versículo 23. E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No livro de Mateus, no capítulo 25, eu quero ler o versículo 31 até o 33, até o 34, e o versículo 41. Aqui o título está assim: A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui nós vemos dois tipos de pessoas. Aqueles que foram perdoados, eles são representados por ovelhas, eles estarão à direita. E os bodes, aqueles que estiverem à sua esquerda, são aqueles que não foram perdoados por Jesus. Os que foram perdoados vão herdar o reino de Deus. E aqueles que não foram perdoados, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, como diz assim, aqui o 41, versículo 41. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, está escrito. O título está O Juízo Final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, nós vemos aqui na Bíblia a condenação daquelas pessoas que não foram perdoados, aquelas pessoas que preferiram viver no pecado e não se arrependeram. Essas pessoas não foram perdoadas. E aqui nós vemos a condenação dessas pessoas. O homem, para ele ser perdoado, ele tem que conseguir esse perdão, vamos dizer assim, enquanto ele está com vida aqui na terra. Porque depois que ele partir para a eternidade, quando ele morrer, se ele não tiver tido os seus pecados perdoados enquanto ele estava vivendo aqui na terra, enquanto ele estava vivo, depois que ele partir para a eternidade, aí já era, aí já é tarde demais. Agora a única coisa que vai esperá-lo é o juízo final. Ele comparecer diante de Deus para ser julgado e, com certeza, se ele não foi perdoado, ele será condenado. Para um homem que quer ser perdoado, ele deve ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, morreu em seu lugar, derramou o seu próprio sangue para salvá-lo. A pessoa tem que ouvir a palavra de Deus, tem que crer em Jesus Cristo no seu sacrifício. Ele deve se arrepender dos seus pecados, reconhecer que ele é um pecador, ele por si só não pode fazer nada, ele não consegue salvar a si mesmo, ele só
consegue a salvação, o perdão por intermédio de Jesus, pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, e ele deve se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, da sua vida pecaminosa, da prática do pecado, confessar os seus pecados para Deus, para Jesus Cristo, e se converter dos seus maus caminhos, abandonar, deixar os seus erros, os seus pecados, e viver uma vida na presença de Deus, como servo de Deus, como discípulo de Jesus, viver uma vida de renúncia, rejeitando o erro, o pecado, e viver uma vida de consagração, de santificação na presença de Deus. Assim, o sangue de Jesus, diz a Bíblia, nos purifica de todo o pecado. Caso contrário, se isso não acontecer com a pessoa e ela viver uma vida errada, como se tivesse tudo bem, virar as costas para a palavra de Deus, ou ainda que essa pessoa ouve a palavra de Deus, vá para a igreja, frequenta uma igreja, mas se ela não se converter, não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, e não abandonar os seus pecados, não adianta, é um sacrifício em vão. Então, essa palavra de Deus, ela é para nossa edificação. Ela é para você e ela é para mim. Devemos a cada dia nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, abandoná-los e se arrepender, pedir a Deus perdão e não vir praticar novamente e viver uma vida de santificação na presença de Deus enquanto há tempo, porque depois que o homem partir para a eternidade, aí já não é mais possível ele ter os seus pecados perdoados. Isso tem que ser enquanto ele estiver com vida. Eu deixo essa palavra para nossa edificação e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.